Alien, a Ressurreição, quarto filme da franquia e honestamente um dos mais grotescos. Sério, eu não recomendo assistir esse aqui durante alguma refeição. Mas enfim, nesse vídeo vamos discutir esse filme. Não, pera, eu não consigo continuar assim, eu preciso conseguir mexer minhas mãos, balançar os braços. Inclusive o plano mais aberto que eu uso aqui no canal é justamente para permitir essa expressividade que veio do bom tempo. Ok, vamos lá. Alien 4 consegue ser muitas coisas ao mesmo tempo. Ele vai do brega e ridículo ao nojento e perturbador. Ele é um filme que tem uma personalidade visual marcante, mesmo que ela esteja servindo a um roteiro que puxa os piores vícios de histórias em quadrinhos. E ele traz de volta a Sigourney Weaver numa versão da Ripley que é tão desnecessária e esquisita quanto fascinante, para ser sincero. Em resumo, Alien: A Ressurreição é uma bagunça, mas daquele tipo que, de certa forma, consegue atrair o nosso olhar ao invés de afastar. Isso ocorre porque existe uma tensão não resolvida que permeia o filme todo e que vem de uma falta de sinergia tremenda entre o roteiro do Joss Whedon, mais conhecido por Buffy e os Vingadores, obras de apelo popular, e a direção do Jean-Pierre Jeunet, que fez Ladrão dos Sonhos e O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, e essa direção tem uma veia bem mais artística, alternativa, menos comercial. Alice Shannon Miller, num artigo para o site Consequence, vai dizer que assistir a esse filme é como testemunhar dois pais divorciados gritando um com o outro sobre o que pedir para o jantar. E eu acrescentaria que nesse cenário nós não somos os filhos desse casal, mas sim os vizinhos, olhando pela janela e secretamente contemplando esse barraco para ver quem vence no final. E é até sintomático, que depois dessa confusão toda, a refeição que chega parece ser simplesmente uma gororoba gigante. Com isso em mente, vamos analisar Alien: A Ressurreição pensando separadamente nessas duas categorias, direção e roteiro, para ver se a gente consegue conciliar as duas áreas e tirar disso, alguma coisa interessante. E eu já admito que eu tô no time da direção porque eu gosto bastante do estilo visual do Jeunet, que consegue trazer muito da qualidade excêntrica e meio encardida dos seus filmes anteriores, criando imagens que são sombrias, mas também fantasiosas, talvez até mais do que nos filmes anteriores da série Alien. Sei lá, existe algo meio steampunk aqui, um toque de retrofuturismo levemente influenciado pelas histórias do Júlio Verne, caso elas tivessem sido corrompidas pelo horror corporal do David Cronenberg e executadas com a sensibilidade visual pitoresca dos filmes do Terry Gilliam, que é um cineasta que inspirou assumidamente o estilo do Jeunet. E ele até admite, um apreço excessivo pela beleza das imagens, inclusive descartando da montagem qualquer plano que não seja tão bonito assim. É claro que nada disso cria automaticamente um filme bom, mas eu defendo que Alien: A Ressurreição pode sim ser apreciado simplesmente nesse nível mais sensorial, imagético, É interessante ver diferentes autores encontrarem diferentes soluções visuais para esse universo fictício que tem tanto potencial. Cada vez que um cineasta novo precisa recriar os aliens e o seu universo, ele vai fazer isso através de alguma técnica que não foi usada antes e o resultado vai ser inevitavelmente inédito. Por exemplo, o Jeunet traz para esse filme um grau bem mais extremo de viscosidade, O filme todo parece suar, parece emitir alguma secreção pegajosa que torna a superfície dos personagens e cenários mais brilhante, Com o exemplo máximo sendo os próprios xenomorfos da vez, que aparecem muito mais lubrificados, refletindo as luzes ao redor com muito mais solidez, dando à pele deles um aspecto de couro preto, reluzente, quase sexy, Tipo, sei lá, a roupa da Trinity no Matrix. E essa qualidade meio molhada do filme não tá aí por acaso. O diretor de fotografia Darius Khondji realizou uma porrada de experimentos no laboratório de revelação dos rolos dos filmes, naquela época não era digital ainda, para encontrar essa qualidade de imagem umedecida, E ele até confessa uma parada bem interessante e talvez meio constrangedora sobre esse processo. Ele vai comparar o seu trabalho à procura de uma intimidade quase sexual com a imagem, já que ele passa tanto tempo ali observando cada detalhe do que foi capturado pela câmera, incluindo o corpo, dos atores e atrizes, que ele revela surgir uma espécie de excitação que emana dessa imagem, Nas suas palavras, a cinematografia muitas vezes te força a olhar algo mais de perto, e realmente examinar suas características, e ao fazer isso você fica muito mais conectado com a essência interior e a beleza daquela pessoa ou objeto. É uma troca muito íntima entre a luz e o sujeito.
Eu tô falando tudo isso porque existe uma sexualidade muito mais direta nesse filme, que estava presente nos filmes anteriores, mas de formas bem diferentes. No primeiro era o lance da violação e da reprodução forçada, no segundo a maternidade positiva e saudável tomava o lugar dessa sexualidade, e no terceiro a maternidade negativa, com a Ripley gestando uma criatura dentro de si e resgatando quase como ato de revolta a sua sexualidade e o domínio do seu próprio corpo. Aqui em Alien: A Ressurreição, o Janet transforma a sexualidade inerente desse universo do Alien numa sensualidade muito intensa, né, que se apresenta pela primeira vez de um jeito quase convidativo, quase desejável, né, e justamente por isso se torna também perturbadora, já que honestamente ninguém gostaria de fazer amor com uma criatura dessas. Ou sei lá, talvez tem quem queira, né? Não tô aqui pra julgar. Mas o filme emana esse clima de tesão que se apresenta em todos esses elementos da direção de arte e também, principalmente, na atuação da Sigourney Weaver, que vive uma Ripley bem mais afetada por esses estímulos dessa vez. E olha que é estranho, à primeira vista, assistir a essa versão da personagem que parece habitar um filme bem diferente, né? Um soft porn, onde tudo que ela toca e observa é capaz de causar uma excitação, e o lado ruim dessa escolha de interpretação é que ela faz dessa Ripley a mais desconectada e inconsistente de todas as Ripleys. É uma mulher que tá ali no meio dessa situação sem entender o que ela quer, qual é o sentido da vida, né? O que move as suas ações na trama e por aí em diante. Mas isso também tem um lado interessante que faz dessa personagem um ser jovem e inexperiente num corpo já maduro de adulto. Ela tem uma curiosidade meio inconsequente por esse mundo novo, né? Se movendo até de um jeito meio hipnotizado por qualquer coisa que atrai o seu interesse, muito antes de a gente ver a Bella Baxter da Emma Stone se portar de forma levemente parecida em Pobres Criaturas. E até o lance da sexualidade como forma de interação e descoberta do mundo parece uma característica semelhante entre elas. Nesse sentido, a trama até se inspira um pouco em Duna, com ideias como a herança genética de memórias anteriores que são transmitidas a um novo corpo, que é esse clone da Ripley, né, criado com base numa amostra de DNA encontrada no planeta do filme anterior, e um DNA que já tinha sido transformado pela incubação do alien no seu corpo, fazendo com que os caras consigam clonar não só a Ripley, mas também a criatura que crescia dentro dela. E eu até tolero esse ponto de partida da trama, né? O começo do filme desperta para mim um interesse que eu julgo semelhante ao do filme Jurassic World, que independente da qualidade final, eu pelo menos sempre achei bacana por finalmente mostrar o parque tão sonhado pelo John Hammond funcionando plenamente. Em Alien: A Ressurreição, a gente finalmente vê o que os antagonistas da saga tanto queriam fazer se conseguissem acesso à espécie dos xenomorfos, né? E por mais que a companhia Weyland-Yutani já tenha se dissolvido a essa altura, os caras que assumem o projeto parecem buscar a mesma coisa. Pesquisas extremas, fora dos limites da ética, o potencial uso armamentista das criaturas, o fetiche questionável de cientistas sexualmente carentes e disso pra pior. Mas é bacana ver como eles lidam com essa espécie tão perigosa, né? Como eles tentam controlar e até domesticar os aliens, inclusive como eventualmente eles escapam de um jeito tão inteligente quanto impiedoso. Eu gosto bastante dessa cena da fuga deles. Por si só, eu acho que esses conceitos são válidos e até se relacionam muito bem com a proposta estética do Jean-Pierre Jeunet para esse filme. Mas sabe qual é o problema? O roteiro do Joss Whedon pega tudo isso e transforma num filme de super-herói. Ok, não um filme de super-herói tradicional e bem feito como o primeiro Vingadores, mas um filme de quadrinhos dos anos 90, quando Hollywood ainda não sabia fazer um filme de quadrinhos decente sem ser do Batman. E às vezes nem do Batman. Vamos então discutir esse roteiro e aí fica o aviso de spoiler. Se você não assistiu Alien 4, assiste lá e depois volta pra cá. Olha, não tem como negar que uma trama sobre a Ripley sendo revivida no laboratório depois de anos descansando em paz simboliza perfeitamente uma franquia sendo ressuscitada artificialmente depois de uma conclusão bem definitiva. Mas por mais comercial que tenha sido essa decisão, vale mencionar que o Joss Whedon tentou pelo menos seguir o briefing dos produtores, fazendo uma exploração de um tema pertinente e socialmente relevante. E foi daí que veio o conceito de clonagem da Ripley, e é justo dizer que o roteiro se esforça, né, até com um relativo sucesso, para usar essa ideia não só como uma solução conveniente para trazer Sigourney Weaver de volta, mas como a própria essência do filme, que vai se apoiar muito no que existe de mais assustador, grotesco, né, perigoso, nessa combinação genética antinatural, e faz até sentido, pelo contexto da época, que esse seja o tema principal da vez.
Afinal, em 1996, nascia a ovelha Dolly, o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula somática adulta, né? Depois de 277 tentativas mal-sucedidas, e Alien 4 vai revelar de um jeito bem agoniante, né, a experiência perturbadora dessas versões mal formadas, e mostrar a sensação de desajuste e solidão daquela versão que deu certo, mas que vive eternamente assombrada por essa trajetória sinistra de tentativa e erro. Fora isso, com o monstro final, né, um alien híbrido nascido de um útero que carrega muito mais características humanas do que as criaturas anteriores, e que honestamente é um dos designs mais terríveis, mais nojentos e repulsivos, né, de mau gosto da história do cinema, pelo menos na minha opinião. Mas enfim, com esse recém-nascido bizarro, o filme lida com as consequências cada vez mais extremas desse ciclo de interferência científica num processo que deveria ocorrer de forma natural. E com isso em mente, até faz sentido que esse visual coberto de chocolate branco derretido seja tão mal planejado. Porque isso é meio de propósito mesmo, né? É para ele parecer um ser inacabado e configurado com desleixo por esse caos genético, né? E eu ainda odeio esse visual, mas ele é coerente com a proposta. Só que o conceito todo poderia funcionar melhor se o roteiro não tivesse tão interessado em trabalhar essas ideias só como justificativas rasas para essencialmente dar superpoderes para Ripley e jogar a personagem numa aventura escapista que até diverte moderadamente, mas faz isso nivelando a qualidade desse universo por baixo, povoando ele com personagens caricatos e superficiais e buscando emoções meio baratas, né, e reviravoltas jogadas ali de qualquer jeito. E até não teria problema em transformar Alien num filme de ação e aventura, né? O próprio James Cameron fez isso maravilhosamente bem no segundo filme, mas o roteiro do Joss Whedon é tão Joss Whedon como a gente percebe em diálogos como esses. Who do I have to f to get off this boat? Who are you expecting, Santa Claus? Who are you? I'm the monster's mother. Must be a chick thing. Sério, é uma profusão de frases canastronas, espertinhas, que aliás o Whedon até defende, né, que não são ruins, mas que foram mal dirigidas pelo Jeunet. Mas independente de quem tem a culpa, os personagens desse filme são arquétipos descartáveis que não estão à altura das ideias interessantes que o filme gostaria de explorar, né? O mesmo da ótima direção de arte, com todos aqueles atributos que a gente já comentou. É quase como se você pegasse o elenco de Guardiões da Galáxia, tirasse o carisma genuíno que existe entre eles e jogasse esse grupo num filme do Alien, onde só o que sobra para esses personagens fazerem é morrer um por um do jeito mais slasher possível. Nesse sentido, uma das atrizes mais prejudicadas é a Winona Ryder, que simplesmente, cara, não combina com esse universo. Ela tem um jeito inevitavelmente fofinho ali, com a sua voz delicada e nada impositiva, que até combina com o conceito por trás da personagem em teoria. A Cole é uma androide projetada por androides e por isso mesmo humanizada demais para parecer um ser humano de verdade. Mas na prática, ela só não traz o nível ideal de visceralidade, né, de frieza e cinismo para se encaixar nesse universo, por mais que eu goste da personagem e até de uma certa química sensual que existe entre ela e a Sigourney Weaver. Que aí eu já não sei se é mérito da Winona, porque a Sigourney tem uma química sexual com praticamente todas as pessoas e objetos e aliens nesse filme. De qualquer forma, nessa bagunça e discrepância de tons, eu consigo me divertir com alguns set pieces do filme, especialmente o que se passa debaixo d'água, que é algo que a gente ainda não tinha visto antes na franquia, né, e que é muito bem realizado pela equipe que construiu e iluminou o cenário. Isso é sempre algo muito difícil de fazer, né, quando se trata de filmagens subaquáticas. E mesmo quando o filme resolve se entregar para o cafona, o que acontece com frequência, ele traz momentos interessantes, como o jeito como o Purvis finalmente libera o alien que estava incubando dentro de si, né, usando o seu nascimento violento para matar o cientista malvadão. Ou mesmo o Brad Dourif, conhecido por ser a voz do Chucky e o Grima dos Seus Anéis, pronunciando Beautiful butterfly. numa entonação assumidamente ridícula, né? Que a Liz Miller vai descrever perfeitamente, dizendo que ele quase parece ser o único são que restou entre todos nós, já que ele se rendeu totalmente à loucura. Beautiful little baby. Mas no geral dá pra sentir o filme perdendo fôlego justamente porque o roteiro costura tudo isso de um jeito tão jogado, né? Com essa qualidade de filme B afastando o calibre mais elevado dos filmes anteriores que aspiravam discussões mais inteligentes, né? Ou mesmo que executavam esse tom de diversão com um domínio muito mais cuidadoso dos elementos que fazem esse tipo de filme funcionar. E não descambar para paródia, para o trash, né? Para os filmes exploitation, sempre muito apelativos, enfim.
Nos outros vídeos, a gente falou sobre a diferença entre versões lançadas, né? E em Alien a Ressurreição não tem nada muito notável para destacar nesse quesito. Tem um começo diferente, algumas cenas a mais que tentam desenvolver melhor a Ripley e a sua relação com o passado. Mas o que eu acho, de novo, né, bastante sintomático é o final, que na versão estendida mostra a tripulação pousando numa terra completamente devastada. E isso, inclusive, era uma ideia dos produtores, né, de fazer um quinto filme se passando aqui no nosso planeta. Mas o cenário que eles encontram, onde não sobrou absolutamente nada em pé, além dos destroços enferrujados de algo que já foi muito melhor construído no passado, é o exemplo perfeito de como ficou a franquia Alien depois dessa gororoba de ideias, visões e personalidades conflitantes. E é até curioso que esse filme não tenha afundado a carreira de ninguém ali, né? O Joss Whedon conseguiu depois criar um grupo bem mais interessante de piratas espaciais, com Firefly, e depois foi fazer sucesso com os Vingadores, né? E ser cancelado pela sua postura tóxica nos bastidores. O Jean-Pierre foi dirigir, eventualmente, o filme da Amélie Poulain, que recebeu vários prêmios e é o queridinho de muito publicitário, muito designer e diretor de arte até hoje, né? E eu não nego que eu sou um deles também. E a Sigourney seguiu sua carreira tranquilamente também, eventualmente trabalhando de novo com o James Cameron em Avatar 1, 2 e futuramente 3, 4, 5, 6. O ponto é, só quem saiu perdendo, ao que parece, foi mesmo a franquia Alien, né? Que teve que sobreviver fazendo uns bicos aí junto com o Predador, até ser retomada pelo Ridley Scott em Prometheus. Mas isso fica para um próximo vídeo dessa nossa série aqui. De qualquer forma, para mim o legado de Alien 4 vai ser eternamente questionável, né, discutível, desnecessário sim, mas também intrigante, também incapaz de descansar numa posição absoluta e definitiva. Talvez o que eu acho mais válido nisso seja o seguinte, né? Dos anos 80 em diante, vários astros de ação em Hollywood puderam voltar diversas vezes para suas franquias principais, esgotando suas ideias e entregando sequências cada vez menos inspiradas, menos relevantes, né? Sei lá, pensem em Duro de Matar, Rambo, Exterminador do Futuro, Rocky. Independente da qualidade, esses atores tiveram a chance de retomar esses personagens de novo e de novo e de novo. E quantas mulheres tiveram a mesma oportunidade, né? De sustentar uma personagem mesmo em filmes piores, de experimentar diferentes versões dessa personagem, de serem sérias num filme e cafonas no outro, de protagonizarem franquias mesmo quando essas franquias talvez não devessem continuar existindo. A Sigourney é uma das únicas, e nesse sentido eu fico muito feliz que a Ripley tenha o seu Rocky 5, né, o seu Exterminador do Futuro Gênesis, enfim, o seu filme ruim e desnecessário que ainda assim existe e tá aí pra gente poder discutir o quanto quiser. Mas é isso, diz aí nos comentários o que você acha de Alien 4, né? Vamos continuar a discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais nessa nossa série que eu tô fazendo até a estreia de Alien Romulus em agosto. E a gente se vê no próximo vídeo.